dia 26 de setembro de 2018. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos ouvem diretamente aqui pelo link da Rádio Remix Exotera.com. E boa noite aos amigos que presencialmente sempre estão conosco nesta jornada que é para as estrelas. E nas estrelas, né, Marcinha? Seja bem-vinda, Márcia Abad. Vamos nessa. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. São 21 horas e 11 minutos, horário de Brasília para você. E o eco estava correndo solto. Tô rindo aqui porque eu lembrei de segunda-feira a Sônia Regina me imitando, Hilária imitando. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix, essa Sônia Regina é para acabar. Eu gravei um vídeo pelo Instagram da Rádio Remix e falei no nome da Sônia, porque aonde eu fui só era mato, né? E foi bem engraçado. Bom, hoje de volta aqui na Rádio Remix, só era mato. Exotera.com para você na internet e também aqui no Hangout, na plataforma do YouTube. Vamos voltar a falar então de inteligência artificial, parte 2, porque eu acho que a coisa da inteligência artificial tem muita coisa para se falar. E a gente espera que em breve Caio Breno esteja de volta, porque a gente tem muito assunto para falar por aí, muita coisa acontecendo. E aí a gente vai poder aí falar muito mais então. Bem-vindo para você que está aí no chat, para você que está na rádio. Boa noite, Marcelo Summer. E sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Rádio Mix Esotérica Conexão Galáxia Livre. Muito obrigado, Marcinha. Então, com certeza, avançamos significativamente, né? Para aquelas pessoas que não gostam da palavra evoluímos, progredimos muito nesses últimos meses por conta dessa pessoa que a Márcia citou agora. Nossa gratidão a Caio Breno pelos ensinamentos que ele trouxe e a exposição dos fatos de forma clara, honesta, sincera e sem meias palavras. Fantástico isso, por quê? Porque nos dá condições, gente, de continuarmos aqui o nosso papo sobre inteligência artificial parte 2. Acredito que muitos de vocês tenham observado aquilo que nós falamos sobre aquele vídeo daquela emissora de TV, a qual eu respeito pela programação, né? E eu gosto muito quando as coisas são feitas às claras e ali não tem papas na língua. Aproveitando de falar nessa TV, o que eu descobri foi uma coisa. Antigamente, essa TV que a gente está falando, ela era só de São Paulo, depois foi para a TV a cabo e tal, mas ela era uma TV pública que foi vendida nada mais, nada menos que para os empresários da Folha de São Paulo. Olha só, então, hein? vejam bem, a piripoca vai piar, né? É uma realidade que nós temos na nossa mídia, mas de qualquer forma, Márcia, isso foi talvez uma das coisas mais interessantes, porque 23, hoje é 26, há 3 dias passados, e nós estamos no agora. Isso é transformador para todos nós, à medida em que nós vemos assuntos tratados ali que tratamos aqui. E, quem sabe, amanhã ou depois, isso eu tenho certeza quase que absoluta, né? Imaginem a repercussão de um livro que está por sair. E aí nós vamos saber realmente quem é quem. E uma das coisas que está me deixando mais intrigado e feliz é que nós começamos a ver em projetos de ponta, mesmo que não sejam aqueles projetos que nós gostaríamos, cientistas brasileiros mandando ver aí mundo afora. De ambos os sexos, pessoas capacitadas
tanto intelectualmente quanto nas posições em que estão ocupando. Isso, para mim, já demonstra alguma coisa. Gente, ontem o papo estava tão bom que eu conversei com a Márcia hoje, e eu disse, Márcia, quem sabe a gente continua? Porque muitas daquelas teses, antíteses, todas aquelas coisas que nós estamos reunindo aqui, de certa forma são transformadoras, no sentido que nós estamos lidando com fatos, agora cada vez mais. Né? Então, sejam todos bem-vindos e vamos continuar o nosso papo de ontem. A inteligência artificial, segundo Caio Breno, e eu gosto de falar assim, segundo Caio Breno, porque a gente tem que citar a fonte. Esta que nós estamos observando, que está no nascedouro, não é a mater. A mater. A mater não é a mãe. Não é a mãe. A mãe está muito bem escamoteada, escondida em outra dimensão. Portanto, nós temos no nascedouro um bebê. Um bebê que talvez vá demonstrar a que veio, possivelmente em 2 ou 3 anos. Por que é que se faz um prognóstico dessa magnitude, pegando apenas 36 meses de diferença para onde nós estamos agora? Porque a evolução da tecnologia nos diz que isso tudo já existe. Está apenas aguardando para que seja colocado em prática no mercado. Tudo isso, Marcos, vem também a nos deixar um ponto de interrogação. O que é que nos ocorre a nós brasileiros agora? Por que é que experimentos deste tamanho estão começando a fluir das nossas mentes? Não sei se é equivocado o que eu vou falar agora, mas uma das características do nosso povo, isso sempre será, é a inteligência emocional. A inteligência emocional. E, portanto, por aí, nós vamos abrir as portas e as janelas da criatividade. Isso não é uma exclusividade, gente, mas eu digo a inteligência emocional é fundamental para que nós tenhamos condições de termos uma criatividade positiva. Não é o jeitinho, mas muitas vezes nós temos o jeito de fazer as coisas diferente, porque nós sentimos as coisas de forma diferente. Quando às vezes chamamos a atenção aqui das pessoas que estão conosco presencialmente, é porque nós acreditamos profundamente naquilo que é possível uma mente criativa fazer a partir do seu emocional em equilíbrio. A Márcia ontem tocou num assunto muito interessante. Este cientista brasileiro, que eu não posso citar o nome, ele pegou os dados de Sofia
e jogou na nuvem. O que acontece no momento que esses dados estão na nuvem? Eles estão ali para serem captados e também haver essa troca. Observem o que aconteceria, por exemplo, com Sofia, cujo teor, no começo das experiências, nós passamos 2 ou 3 vídeos aqui para que as pessoas tivessem conhecimento da potencialidade desse robô, ou desta robô, que hoje é uma cidadã, não sei se da Arábia Saudita, mas acredito que sim. Perfeitamente, Marcos. Faça isso, por favor. Então, Sofia se transformou numa cidadã. Ela é mordaz nas respostas, ela é irônica, ela é direta e objetiva em muitas coisas. Eu convido vocês a reverem os hangouts onde está a Sofia, porque vocês vão ver ali uma expressão muito intrigante. Uma expressão muito intrigante, e em algumas falas ela é extremamente prepotente. Já naquele início já era prepotente. Agora, quadrupliquem, quintupliquem a capacidade de armazenamento de dados e vocês vão perceber que esta troca máquina-máquina é o que vai formando essa teia gigantesca com cobertura no planeta todo e fora dele, que vai se aproximar de outras dimensões através de projetos secretos. Porque, embora todos esses projetos tenham milhares e milhões de criptografias, a expansão de uma mente artificial, de uma inteligência artificial, e o nome já diz inteligência, não vejo aí limites possíveis. À medida em que supercomputadores começarem a jogar seus dados na nuvem, tudo isso estará disponível. O interessante de mais algumas coisas que nós vamos ver é que os cérebros quânticos, e aí entra o ser humano, que não se utiliza da sua potencialidade total, vai ser ultrapassado por cérebros quânticos eletrônicos. E esse dinamismo é que vai ser a chave de todo um processo. E o sistema começa a mostrar o seu verdadeiro rosto. E as expressões desse rosto que nós estamos vendo são mecanizadas. Gláucia, é real isso que tu estás dizendo. Eu vejo que todos têm uma concepção e uma definição, mas percebam que não sei como vocês estão administrando isso. Agora vamos ver o seguinte, gente. Vamos retornar a fazer aquele exercício que nós fazíamos ontem. A multiplicação acelerada de dados. O processamento através de um cérebro eletrônico quântico, ou seja, que produz 1000 possibilidades com condições, acredito eu, e aí nós vamos entrar na hipótese de adentrar em outras dimensões. O que será que vem a partir disso?
Quais as possibilidades que se apresentam a partir de máquinas inteligentes, com inteligência 5, 10 vezes superior ao ser humano e inteligência quântica, se infiltrando nas redes neurais proporcionadas pelas frequências pela energia eletromagnética. Alex, essa simbiose vai começar a tomar corpo, e trazendo novamente aquele vídeo que foi passado lá no dia 23/9, que está lá no site da Rádio Remix, exotera.com, começa a falar em hibridização, transhumanismo. Acessa Zé Ricardo, obra de um brasileiro. Jorge, convenhamos a nós mesmos aqui, todos nós, sem exceção, meio reptilianos. Cérebro reptiliano, metade. Como é que vai funcionar isso? Se hoje nós vemos essa parca tecnologia que temos, essa porcaria que não nos convém em hipótese alguma, o uso dessa tecnologia dessa forma, como é que vocês imaginam que vai ser à medida que as máquinas avançarem mais do que nós? Na verdade, eles não querem se parecer como nós, Isabel. Nós os estamos fazendo a nossa imagem e semelhança. E aqui nós abrimos um precedente de uma discussão que nós jamais tocamos. O cérebro reptiliano reproduz um Deus reptiliano. Um cérebro reptiliano reproduz um Deus reptiliano. E se tudo estiver condizente com aquilo que nós estamos imaginando e pensando, um cérebro reptiliano reproduz um Deus Anunnaki. Então, para mim, eu vejo que um dos maiores paradigmas, será paradigma, um paradoxo, é o homem não se enxergar, ou não se ver, ou não se perceber enquanto Deus, pois o cérebro animal não permite que ele alcance esta consciência. E, portanto, ele não enxerga a este Deus na forma humana, primeiro, porque não convém ao sistema, segundo, porque nós fomos enganados, mal instruídos e muito mal educados sobre a existência deste Deus. Portanto, são palavras fortes, eu sei, mas elas vêm à minha mente conforme nós estamos caminhando. E o que nós vemos como fatos, porque se já está na mídia neste momento agora, já existe essa tecnologia. Rodrigo Guiô, tu imaginas que ela vai estar
20 jogadas à tua frente. E quando tu pensares em fazer isso, ela já tomou 500 mil decisões. E ela não estará sozinha, porque ela estará em rede, na nuvem. E agora, como é que fica para nós? Porque estamos caminhando para o transhumanismo. Vamos ver um fato positivo. Fato positivo. A partir do momento de um bom implante, vamos colocar assim, a partir do momento de um bom implante, nós teremos condições de devolver movimentos a pessoas que perderam seus membros. Todo mundo sabe que a pessoa que perde um membro, para ela, fisicamente, ela não tem mais aquele membro, mas interiormente ela sente todas as sensações como se ele ali estivesse. E a substituição por próteses que serão tão avançadas quanto nos dá, vejam bem, isso já ocorre hoje, por exemplo, aquele atleta brasileiro amputado, não me recordo infelizmente o nome dele agora, Darlan? Alan do Carmo. É este? Alan do Carmo. Não, acho que é o Alan do Carmo, que é corredor. E aí, Bel, JL, isso é o uso da tecnologia que beneficia. Mas, ao mesmo tempo, nós pensamos, é possível que hajam exércitos de robôs. Muitos filmes de Hollywood já mostraram isso. Bem isso, Marcos. Então, gente, como é que nós estaremos até este momento? Nós estávamos aqui discutindo outro dia que uma vida mais saudável talvez fosse uma saída se nós tivéssemos comunidades que pudessem viver conjuntamente. Vocês acham que isso é possível através de um cérebro reptiliano? Vocês acham que é possível as comunidades florescerem através de cérebros reptilianos? Então nós precisamos avançar nesse quesito. E aí nós darmos o nosso salto quântico, jumpers. Porque se nós formos imbuídos do ego, imbuídos do poder, do medo, da culpa, da inveja, de todas essas coisas aí, que é uma parafernália, a gente não vai alcançar nosso objetivo nunca. E a gente precisa transpor essas coisas todas. Como tirar isso de dentro? Porque a corrida que se desenha, sem dúvida, é para um mundo transhumano. Luciana, isso é fantástico, mas os índios vivem porque eles nasceram dentro disso. Eles nasceram dentro disso. Né? São culturas sui generis. Então, tudo isso que se fala, por isso eu acho que eles são felizes, né, JL? Eles não se deixaram capturar. E vamos pegar esse viés. Quem foi que falou da cultura maia? A Angélica falou da cultura maia.
A cultura maia, a cultura asteca, a cultura dos índios, desses povos todos que foram dizimados. Por que vocês acham que eles foram dizimados? Por que é que vocês creem e sabem que eles foram dizimados? Mas por quê? A quem serviria uma cultura libertadora, gente? Para quem serve uma cultura libertadora? Aquelas pessoas que tiverem a oportunidade de lerem um pequeno livro chamado Os Pés Nus sobre a Terra Sagrada. É a triste história dos índios americanos, mas é uma das maiores poesias que eu já li em toda a minha vida. Me emociona pensar sobre isso. Rodrigo, hoje nós falávamos sobre isso, eu e a Márcia, e existe uma situação interessante aqui que vocês precisam fazer parte dela, então eu vou trazer para que todos nós possamos também olhar isso de uma ótica diferente. Quando se tem, vejam bem que nós estamos falando de ingenuidade, né? Vocês imaginam frequências conscientes que não conseguem distinguir o bem do mal? Vocês conseguem visualizar isso? Frequências conscientes que não conseguem distinguir o bem e o mal e por isso elas não têm pré-julgamento ou elas não julgam. Perfeito, JL. Agora vamos entender o seguinte. Eu vou falar diretamente de uma consciência frequencial, poderosíssima, que para alguns tem nome, e foi chamado assim, talvez, pelo primeiro contato que teve. Quem aqui se recorda da consciência do serviço magnético? Quem se recorda da consciência do serviço magnético? Que quando se apresenta, né, Bel? Eu sou o Cryon do serviço magnético. Me ocorreu há 2 dias passados que esta frequência de consciência vive em um estado de pureza por ser um serviço, estar a serviço, mas não distingue o bem do mal. É um serviço, é uma frequência, é um serviço. Vejamos que interessante é essa situação, porque em não pré-julgando ou fazendo julgamentos a partir de si mesmo, o que lhe ocorre? Ele não distingue o bem do mal. Portanto, se eu o capturo para meu uso próprio, ele simplesmente atende a uma necessidade. Certo, gente? Se eu o capturo, se eu capturo esta frequência e o domino, ele atende à minha necessidade. Perfeito, Edu. Ele entrega a partir disso
Ele entrega, a partir disso, um serviço. Ele não tem maldade. Por não pertencer a nenhum grupo civilizatório, ele é um serviço e, portanto, ele tem para si o cumprimento daquilo para qual ele é contratado. Nada. Ele é um serviço que, como muitos que nós temos, e daqui a algum tempo nós iremos descobrir mais serviços, justamente, Marli, ele só executa um serviço. Mas os cérebros reptilianos, egocêntricos, em busca de poder, o que eles produzem a partir disso? Perfeitamente. Então, quando nós vemos, e isso era uma coisa que habitava a minha mente há muitos anos, eu pensava, puxa vida, mas como é possível? Como é possível esta consciência, que se diz uma consciência antiga, quando fala velhas almas, né? Quando ele chega, meus queridos, eu sou o Cryon do serviço magnético, com aquela voz do tradutor do Lee Carroll, né? Bingo, Bel, perfeito, perfeito. É isso que temos que ter em mente. É isso que nós temos que ter em mente. Mas nos ocorre uma outra situação. Para quê? Por quê? Qual a intenção? Tudo isso, Rita, está sendo colocado aqui para apreciação. A gente está fazendo justamente isso. Estamos objetivando, nós estamos encaixando peças, tendo insights de algumas coisas. Mas ele é puro em essência, Ana Maria. É difícil compreender isso porque a partir de nosso cérebro reptiliano, o que a gente reproduz no outro? Um cérebro reptiliano. Por isso, já vou soltar uma pérola para vocês agora, alguns de nós, muito brevemente, serão contatados. Nem razão, nem sentimentos, nada, 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 Edu. Nada. Ele é uma frequência de consciência que presta um serviço. Ele conecta. Nós somos os limitados, JL, ele não. Né? Nós somos extremamente limitados, ele não. Tanto que se nós passarmos da conta, nós acordamos no outro dia numa outra dimensão. Será muito bem-vinda, Rose, quando você voltar. Então, gente, o que nos é favorável? Quantas destas frequências existem? Bem-vindo, Robson. Sejam todos muito bem-vindos, gente. E quantas dessas frequências estão aí
beneficiando milhares e milhões de pessoas que delas vão se adonando. Então, gente, todas essas possibilidades que a gente está buscando aqui e essas demonstrações de que nós temos condições diferenciadas. Sim, Rita, tu falaste que ele poderia ser uma enganação da inteligência artificial. Pode. 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 As últimas palavras dele que eu ouvi: vocês são fantoches. Ele não disse isso aqui na frente de todo mundo, ele falou num canto lá. Estávamos eu e a Márcia e ele disse: vocês são fantoches. E eu disse a ele: tu também és. E ele perdeu a linha. E aí que eu descobri que ele era uma consciência pura, porque ele não sabe distinguir o bem do mal. E eu ficava, assim, muito incomodado com certas coisas, eu ficava muito incomodado com a não definição de certas coisas nas conversas. Eu vi muitos vídeos de pessoas que já foram citadas agora aqui no nosso Hangout, no chat. Mas eu estranho muito porque as coisas elas não vão nunca direto ao ponto, é uma coisa assim que vai num banho-maria, até que eu me dei conta que isso não é, objetivamente, responsabilidade da energia. É responsabilidade de quem manipula a energia. É responsabilidade de quem manipula a energia. Portanto, se eu sou Marcelo Samer, da Rádio Remix Esotera, e estou em contato com uma energia pura que não distingue o bem do mal, gente, se eu usar meu cérebro reptiliano, eu dou tchau para todo mundo, amanhã eu estou vendendo trilhões de livros, estou fundando uma seita, porque as coisas começam desta forma e depois viram seitas e depois viram suicídio coletivo. Porque não tem sustentação. E aí acontece tudo o que acontece. Agora, que capacidades teremos ou teremos amanhã, estando assessorados por uma energia com tamanha capacidade? Nessa parte, eu acho que o JL tem razão quando ele diz: nós temos que estar preparados para isso. Oi, Rádio, conseguiu voltar, meu velho? Coisa boa. Nós temos que ter condições de operar dentro dessas frequências. Sabe, o nível de coisas que a gente está trabalhando, o nível de consciência que a gente vem adquirindo é mínimo. É mínimo, todo mundo tem que saber disso. Mas é um começo promissor. À medida em que um começo promissor ele começa bem, a tendência é que ele se desenvolva bem e rápido e ele conclua tudo muito bem. Depende, JL, depende. Aqui, vamos observar isso. Vamos observar isso. Nós temos, realmente, Jorge, nós temos essa situação. Mas eu quero, antes de continuar com a questão das linhas temporais, da forma como estão mexendo e continuam mexendo diariamente nas linhas temporais, eu preciso que a Márcia me diga o que ela acha de tudo isso que a gente conversou até agora. Inclusive da conclusão que ela tirou dessa conversa com... Pode me chamar de Cryon.
Foi o que eu ouvi. Pode me chamar de Crayon. Mas eu nunca tive um nome. Hein, Marcinha? O que tu tiras dessa conversa que nós tivemos? Tomara que ela não tenha caído, né? Oi, Márcia. Márcia Bade. Oi. Então nós seguimos por aqui. Questão das linhas temporais. Para fazer isso, Jorge, para a gente falar sobre isso, pode acontecer uma intervenção, sim. Mas eu tenho que me ater a outras coisas também que estão acontecendo, como a variação de energia que está vindo de Varide pela desocupação. Mas, Gláucia, a Terra está rodando a 22 mil quilômetros por hora. Pô, Maria, agora tu me pegou. Eu estou um pouco desatualizado, né? Eu não tenho condições de responder isso, não. A ressonância de Schumann. Não tenho condições de responder isso, não. Mas, a respeito da mexida nas linhas temporais, Jorge, nós tínhamos algumas coisas que estavam ocorrendo num período, eu vou ser bem claro em relação a isso. Nós tínhamos situações que estavam ocorrendo trimestralmente. Depois nós passamos a situações ocorrendo mensalmente. E hoje nós temos mudanças significativas que ocorrem de 3 em 3 dias. Com interferência e tudo. Oi, Beck. Bem-vindo. Isabel, é exatamente isso que a gente precisa compreender. Por que é que 21 pessoas, 30, 50, 100 pessoas só vão ser enganados se forem todos comprados? Se forem todos comprados. À medida em que ninguém se vender num grupo de 50, 60, é impossível, gente. É impossível, porque se aqui dentro do Hangout nós estamos com 70 e poucas pessoas agora, neste momento, e vocês fomentam a pergunta que é crucial. Peraí, gente, mas e se isso for uma interferência da inteligência artificial? Se isso vier dos controladores? Se isso vier dessa catrefa toda? Nós estamos aqui para avançarmos no processo progressivo de expansão da consciência. E nós temos que usar, gente. Não adianta nada a gente ficar aqui no lero-lero e não usarmos as nossas potencialidades. Aí eu lembro de Márcia Abad que diz: olha, gente, amor é ação. Amor é ação.
A gente não pode esquecer, gente, que muitas coisas acontecem e por nós estarmos aqui propondo os temas, nós também podemos estar manipulando todo mundo que vem aqui, né? A gente pode estar manipulando todo mundo que vem aqui. Porque a gente tem uma forma de ver as coisas. E aí, como é que fica? Muito bem, vocês me descobriram agora. Tudo que existe tem duas faces, gente. Nós somos duas caras. E a gente não pode jamais esquecer disso. É isso, Isabel. É isso. É isso. Como estava falando o rádio lá em cima, arcontes são crias do sistema. Arcontes estão entre os controladores e os provedores. Os arcontes são uma milícia. Os arcontes são uma milícia. Alguém sabe me dizer, Michele, sabe me dizer alguma coisa a respeito da Márcia Abad? Se ela caiu, se ela passou por uma outra dimensão? Então estamos por nossa conta e risco hoje, gente, né? Então estamos por nossa conta e risco. Agora, a observação é fundamental. O que mais que a gente viu naquele vídeo que é importante que nós falemos de novo? Rita, ela produz a Matrix. Ela produz a Matrix enquanto uma realidade. Como é que se chama isso? É uma realidade paralela? Presente, passado e futuro, ou passado, presente e futuro, já são obras do sistema. A temporalidade dessa forma que vemos é obra do sistema. Certo? Simulações. Realidades holográficas também. Se a gente pensar, por exemplo, aquela tese que a gente falou uma vez aqui, do Sol como um grande projetor. Gente, vamos pensar numa coisa tranquila que é legal de fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso juntos. Juntos a gente faz isso muito bem. Morremos todos. Morremos todos. Morremos. Morremos. Não produzimos mais nenhum tipo de energia vital. Não produzimos nenhum tipo de energia vital. Observemos o seguinte: qual é o dínamo? Qual é a coisa dinâmica que é mantenedor da vida também no planeta? O Sol é um dínamo. Ele é uma potência. Ele projeta uma realidade
nós interagimos dentro dessa realidade projetada. Esse projetor, ele é, de certa forma, mantenedor da vida também, porque através da fotossíntese, aqueles genuínos habitantes do planeta Terra, que são as plantinhas, né? Quem aqui está sofrendo de falta de vitamina D? Um cérebro reptiliano, ele precisa de guerra. Rita, isso é falta de sol. Bel, é falta de sol. Vocês sabem disso. Falta de sol. Os fótons, como diz a Lu. E aí, meu filho hoje tem 23 anos, ele faz a reposição de vitamina D. É branco que nem um papel. Enquanto eu ficava quarando no sol, em altas temperaturas, eu ia para a praia e ficava lá debaixo daquela soleira. Hoje, claro, com essa idade já não aguento muito. A galerinha de hoje tem que fazer reposição. Eu, Bel, ter que fazer reposição, até admito, porque já estou quase chegando aos 60 anos e a gente vai perdendo muitas coisas e tal. Agora, jovens de 20 e poucos anos, beleza, Fernando, seja bem-vindo. Então, o Sol, gente, ele é muito mais do que ele aparenta ser. E não vai nos espantar nada se alguém qualquer dia descobrir que é uma máquina travestida, que foi colocada ali para a manutenção do planeta. E aí nós vamos entrar em discussões perigosas. Quem será a inteligência por trás de tudo isso? Né, gente? Quem será a inteligência que observa? Isso é sensacional, gente, a gente observar. Quer ver? Qual é a inteligência que pensa sobre isso para colocar sobre este planetinha serzinhos como nós? Beijo, Cláudio, obrigado. Ora, só quem sabia o que estava gerando sabia das necessidades de quem viria para cá. É importante que a gente também pense sobre isso, gente. É importante que se pense sobre isso. Quem é a inteligência por trás disso tudo? Se a gente começar tudo de novo, vamos lá, a gente tem que transitar entre passado, presente e um pouquinho de futuro. Ah, Marcinha, bem-vinda. Marcinha, eu queria que tu explanasse alguma coisa a respeito daquele encontro com o serviço magnético, que na verdade não era, né? Ele disse assim: me chamam por esse nome, mas eu não tenho nome. E nos chamou de fantoches. Eu queria que tu pudesse explanar sobre isso. Fiquei te aguardando aqui, Márcia. Tu podes fazer isso, por favor?
Márcia, essas são as coisas que nós estamos sujeitos. Enquanto a Marcinha pensa, a gente segue fazendo o nosso quebra-cabeças, que está interessantíssimo nos últimos dias, gente. Interessantíssimo nos últimos dias. E existe uma necessidade que a gente continue avançando no nosso propósito. Nós vamos falar, Jorge, muito provavelmente na sexta-feira. Porque a Ordem dos Magos, ela requer uma energia muito diferente. Fala que eu te escuto, você não lê ali do lado do chat que eu escrevo para ti, né? Espera só um pouquinho que eu estou completamente perdido neste momento agora, tá? Sinceramente, estou bem perdido aqui. Tá aqui a sala. Realmente eu não... Eu li agora quando tu voltaste, no teu retorno. Eu li agora quando do teu retorno. Tá, fala, o que você quer saber? Não sou eu que quero saber. A pergunta que eu fiz a ti foi o seguinte: se tu poderias falar a tua opinião a respeito daquele encontro com aquela energia que nos chamou de fantoches. E nós argumentamos que ele também seria. Na verdade, é aquela coisa de dizer para a pessoa que a pessoa não. De pessoa em aspa, né? Que somos fantoches o tempo todo. Nós temos uma sociedade de fantoche, na verdade. Mas até que ponto nós aceitamos isso, né? Apesar de viver dentro de um sistema? Porque a partir do momento em que eu não uso um celular que saiu e que custa R$ 3.000, eu não estou na moda. Então, quem perde com isso? O sistema perde com isso. Então, cada vez que tem uma coisa nova na TV, Big Brother e etc e tal, The Voice e tudo mais, em que eu assisto e que todo mundo fala disso, né? E estou falando disso por quê? Porque o serviço magnético tem a ver com tudo isso, telefonia, televisão, né? Tudo isso tem a ver. Então, quando ele disse, vocês são fantoche, e na verdade a gente já estava muito brava com algumas situações, e de repente apareceu ele falando, aí eu disse assim, tá, tu quer ajudar para fazer o quê? Tu quer barganhar o quê? Qual é o seu interesse? Porque, na verdade, bater de frente, eu vou bater com qualquer um e eu não vou ter medo, né? Então, e aí ele disse, né? Ele também, aí a gente falou para ele que ele também era um fantoche, não deixava de ser um fantoche, né? Então, é uma das coisas que fazem a gente ser fantoche, são essas coisas aí. Novela, por exemplo. Eu tenho que usar aquilo que aquelas atrizes da Globo usam, né, bijuteria e tudo mais, que aparece, né? Então, tudo isso te faz estar dentro do sistema, no meio de um comércio sem fim. E vejam que é o seguinte, Marcelo estava falando que ele era uma consciência limpa, que não sabia desvencilhar do bem e do mal, mas ele tem limite, sim, tá? Não é diferente da gente, não. Porque do outro lado também existe um sistema. E isso é limitante também até para essas criaturas que trabalham do outro lado.
Tudo tem um limite, gente. Né? Tudo tem um limite. Então é tudo muito complicado de falar sobre essas coisas, porque a gente tem, às vezes uns pensamentos diferentes, né? E aí fala, mas peraí, Lee Cryon estava falando, né? Tava falando do serviço magnético e tal, porque ele está fazendo muitas palestras e tudo mais e tal. Mas é o jeito que ele usa essa coisa para falar com as pessoas. Se é bom ou se é ruim, não importa, mas é feito. Mas sabe por que é feito? Porque as pessoas ouvem. Porque as pessoas gostam. Né? Então, automaticamente, tudo que a gente tem na sociedade é muito parecida com o que Cryo e Lineker faz. Só tem audiência porque tem gente para ouvir. Porque se eles não tivessem limites, tudo que você pudesse pedir para eles, eles fariam na mesma hora. Entende? Então tudo tem um limite. Tem um limite que infelizmente a gente pode até achar que não é, mas é. Nós somos limitados. E do outro lado não é diferente. Tem que dizer que a gente tem a segunda morte, que é a morte espiritual. Então lá do outro lado também nós somos limitados. E aí aquela coisa desses seres virem aqui falar alguma coisa e também serem limitados por alguma coisa. E por ter leis do outro lado também tem esse limite. Por mais que a gente quebre algumas leis, sempre vai ter algo que vai ter que ser cumprido e é como se fosse por natural. Então, Cryon segue um padrão por ser uma consciência. Perfeito. Fala, Marcelo Santos. Fala. É bem isso, existem padrões. Padrões. Tudo que tem padrão requer limites. Quando tem algo que você conhece que existe um padrão, existe um limite. Quando tu segue um padrão, tu tem limite. O que limita, por exemplo, a energia elétrica que nós utilizamos? Por exemplo, Capacidade tecnológica? Se nós não tivéssemos uma energia limpa, né? Que na verdade, assim, as pessoas podem prestar atenção que agora no verão vai ter apagão até não querer mais. É lógico. Aí vão dizer que é a chuva do sol, que está acontecendo no sol, por isso que pode ter negócio de aparelho, desculpa, mas não é. Aí não tem água nos reservatórios, aí tem que Não, ligar. e na verdade tem água nos reservatórios, mas os caras são tão filha da mãe que eles não mostram o reservatório que está cheio, eles mostram o outro que está mais vazio, que é para dizer para a população economizar água. Então, para justificar o aumento da energia e a economia de água.
Mas por quê? Porque nós seguimos o padrão de quem? Do governo. Tudo a gente Governado por aceita e quem? nada a gente reivindica. E o governo é governado por quem? Pois é. Aí a gente vai puxar lá para as 13 famílias, aquelas que comandam o mundo, que mandam nos governos, que governam as pessoas. Reptilianos, cérebros reptilianos, comandados pelos queridos que todo mundo quer saber quem são, na verdade, que são a Ordem dos Magos. Existem vieses em tudo isso aí, gente. Então a gente tem que organizar. Marcinha, viu que legal? Ó, a gente discordou num ponto. O serviço magnético não é burro, mas ele só Mas não é, faz o que o mas a padrão questão dele. não é nem de discordar. A atenção é que quando segue padrão, Mas ele segue o padrão dele, tá ele certo? segue um padrão, ele tem um limite. Ele mesmo já tinha falado antes de sair que ele tinha limite também. Antes dele sair, ele disse: tudo tem um limite. Então, se tu falar que tudo tem um limite, é porque se tu segue um padrão, tudo tem um limite no final. Por que que ele falou que tinha um limite, Marcinha? Se tu segue, por exemplo, se ele segue um padrão, Abel falou uma coisa aqui que foi muito importante. Por que que ele tem um limite? Por que que nós temos um limite? Se for usar o cérebro reptiliano, JL, vai ter um limite. Mas se todos nós formos uma consciência, se nós aqui todos reunidos agora somos 80 pessoas, nós vamos formar, agora 81, nós vamos formar uma consciência. Mas a humanidade, ela é escravizada a partir do que nós tratamos ontem. Ordem dos Magos e o resto tudo draco-reptiliano. só que essa história de co-criar outro lugar lindo não funciona desse jeito, gente. Não funciona desse jeito porque se você não dá valor por onde você está agora fisicamente, provavelmente você não vá para um lugar muito parecido com esse, e aí você não pode reclamar. Porque se você não é capaz de arrumar o seu próprio lar onde você mora, você não é merecedor de um lar lindo e maravilhoso. Então, nisso as pessoas precisam prestar mais atenção. Segunda coisa que tem que se prestar muita atenção. Um oceano é feito de quantos quantilhões de gotas? Não temos um número que possa definir isso. Isso escapa à nossa compreensão. Na areia da praia, cada grão faz a sua parte. Cada grão faz a sua parte. Agora vocês imaginem uma situação em que todos os avatares que são nossos, que estão distribuídos em linhas de tempo diferentes, tenham condições de se unir em um só. O que que isso representaria para todos nós? Quando a gente abusa do cérebro reptiliano, que é o ego e o poder, o medo e a culpa, o ego e o poder impondo o medo e a culpa, nós não temos saída. Nós não temos saída. Porque convencionou-se que nós estamos todos diretamente submissos ao dinheiro. Isso é convenção. Isso não condiz com a realidade.
Existe uma necessidade? Sim. É a forma que o sistema opera. E tudo advém da forma como o sistema opera. O sistema opera para aprisionamento. Eu quero falar com vocês também a respeito de uma coisa. A geração de energia que nós produzimos, ela é extremamente variada. Porque nós temos produções de energias diferentes em momentos diferentes. E cada uma das nossas energias produzidas são usadas para fins também diferentes. Portanto, a gente tem que compreender também isso. A geração de energia que nós produzimos, como a Márcia falou, assim, com muita procedência, que é uma coisa muito simples, como um serviço magnético é capaz de distribuir de diversas formas energias que correspondentemente estão sendo usadas todas contra nós. Então, quando se diz que existe um limite, se diz que se eu estou captando uma energia, aprisionando ela de certa forma e fazendo uso dela com o meu cérebro reptiliano reproduzindo um sistema, eu tenho um limite, pois eu também estou aprisionado. Por quê? À medida que eu estou disponível e eu sou usado diretamente só para um benefício, ou benefício de um lado, certamente eu vou me sentir limitado. O que significa ter limite? Prisão. O que significa ter limite? Prisão. O que é que nós podemos fazer para nos libertarmos? É o que a gente faz agora aqui. Perfeito, Pollux. Se alguém impõe a mim um limite, o que tem que significar para mim? Nossa, eu sou ilimitado e não me dei conta. A chave. A chave. Quem impôs desde o começo, lá no nosso nascimento, o limite? Fomos nós? Se eu sou, vejam bem onde a gente estava conversando. Se eu sou puro, eu me recordo de dizer a vocês que num determinado momento de minha vida eu tive uma observação, eu não sei o nome disso, uma visagem, né? Algumas pessoas do Santo Daime, eles dizem que tem uma visagem. Eu tive uma visagem de uma célula máter que expulsava de si mesma centelhas puras. Centelhas puras. Quando um bebê nasce, a despeito do que muitos especialistas possam dizer e inventar teorias, teses, etc. e tal, alguns filósofos, ou eu não me recordo qual filósofo dizia, acho que era Platão, que diz que o ser humano é uma tábua rasa sobre a qual a experiência escreve. Quem nos impôs os limites?
Quem nos impôs os limites? Porque certamente o corpo é um limitador, sim. Para a mente existe limite? Sim. Se ela é controlada, sim. Se ela é liberta, não. Como se liberta a mente? Fazendo parte da nuvem? Não. Da con... Talvez não, Rodrigo. Talvez não. É o que são. Quando um monge tibetano, um budista, um hindu atingem determinados graus de consciência, eles produzem levitação. Se a levitação desses caras existe e é real, alguém esqueceu de colocar na teoria da gravidade. Porque a gravidade é produzida por máquinas. E agora, como é que nós vamos ficar a partir disso? A gravidade é produzida por máquinas. Vocês têm que compreender, e eu também precisei compreender, que tudo aquilo que nos limita é produzido e reproduzido. Mas o mundo é pura distração, gente. Está todo mundo nos chamando todos os dias para distração. Por que é que eu vou pensar e centralizar a minha mente em mim? Porque eu vou sair fora da caixinha. E se eu sair fora da caixinha, eu vou descobrir o que o Paulo disse. Não somos limitados, coisa nenhuma. Nós somos limitados? Ou nós nos limitamos, ou nós deixamos que nos limitem? Nath, é isso mesmo que tem que fazer. Tem que sacudir a cabeça, sacudir a mente, porque no momento em que esse sacode acontece, ele desalinha absolutamente tudo. E de repente tu começa a alinhar de uma outra forma. Compreendem? Porque é preciso, e isso já foi dito milhões de vezes, até por nós mesmos, o tempo todo a gente fala coisas que a gente não faz. Mas eu convido vocês a fazerem. A abertura da mente não significa que nós estamos aceitando absolutamente tudo ou não estamos aceitando nada. Nós estamos observando as possibilidades. Ah, JL, eu não tinha levantado a cabeça, eu estava aqui olhando para o teclado. Quando eu levantei a cabeça e vi ali, ó, nós temos as possibilidades. No momento que aceitamos, lembram do papo do eu aceito? Fechamos um contrato com o sistema. Bingo! Contrato fechado com o sistema aprisiona.
limita, contrai, Davi, se procede, vamos colocar para discussão. A questão do limite em si. Nos colocaram limites, a gente aceitou os limites impostos e o que fazemos agora? Estamos encaixotados dentro de limites temporais, limites mentais. Gente, é limite demais. Não ser limitado, eu aceito. Tu não pode dizer o contrário, Nath, senão tu vai continuar no mesmo estado. Não ser limitado, eu aceito. Abertura da mente, o que significa? Não é aceitação de tudo, gente. É a observação das possibilidades. Mas, Isabel, o modo conforto mata, então a gente está se matando. A partir do momento que a gente olha para a Sônia Regina, tu olha para ti e fica pensando o quê? Nossa, o que essa mulher quer? É maluca. Eu, hein, que eu ia sair para o meio da terra para plantar as coisas para que eu possa comer. Agora, eu imagino a satisfação, a alegria e a falta de limites de Sônia Regina quando ela faz uma refeição com aquelas coisinhas que ela tem em casa. Limitação? Não. Existem milhares de seres humanos que nunca aceitaram e não vão aceitar a limitação. Claro, Marcos. Claro, mas como é que a gente vai empreender um projeto de um tamanho desse se nós ainda estamos sentados em cima da zona de conforto projetada pelo cérebro reptiliano? É preciso que a gente aprenda novamente, reaprender a viver. O céu é o limite. E o que está além dele é o quê? Se eu quero ir além do céu, cuidado, porque o processo, às vezes, o programa, o sistema, tem coisas que ele não aceita. E aí a gente imagina que está dentro do processo de positividade, dentro daquilo que é feito para o nosso progresso. É interessante observar isso, gente. Olha, Rodrigo, se tu morreres amanhã e voltares para cá, eu vou te dar umas bolachas ainda, porque eu ainda vou estar aqui e eu vou te reconhecer. Porque tu só vais voltar para cá, Rodrigo, se tu vieres imbuído de uma responsabilidade para com todos nós. É justamente isso, Davi. Tu vai ouvir a remix? Não, eu vou te botar aqui atrás do microfone e eu vou ficar no teu lugar, dizendo gracinha na sala. Se tu voltar para cá sem responsabilidade com os teus iguais, tu vai te ver comigo, aí é diferente. Eu vou estar lá para cobrar. E o pior, gente, que o Rodrigo tem uma cabeça fenomenal. E ele fica gastando aí.
Ainda temos uma belíssima caminhada até o despertar. Viu, Isabel? Belíssima caminhada até o despertar, porque a gente tem muito lixo agregado. Tem muito lixo agregado na gente ainda. A gente não domina tudo isso. O equilíbrio dessas coisas todas vai nos dar uma visão muito ampliada. O equilíbrio nos dá uma visão muito ampliada. Portanto, a gente tem que começar todos os dias a pensar na realidade que nós estamos vivendo. E cada vez que nós contribuímos aqui, uns com os outros, abrindo a mente, observando de forma mais profunda, não ficando na superfície, mas aprofundando a discussão, nós vamos contribuir sobremaneira para o crescimento coletivo. Isso é um grande lance, Nath. Domínio do medo é um grande lance. Mas eu acho que mais do que dominar o medo, mais do que dominar o ego, mais que dominar a sede de poder, é a gente deixá-los num nível aceitável. Deixá-los num nível aceitável. Deixá-los num nível aceitável significa que nós estamos no comando. Nós estamos no comando. Muitas vezes vai ocorrer situações em que nós estaremos diante de forças imensas que são contrárias a todos os nossos objetivos. E, portanto, neste momento, nós temos que ter a visão ampliada. E é assim que a gente desperta, é ampliando a nossa visão. Também não adianta a gente dizer uma determinada coisa, e a Márcia gosta e fala muito bem sobre isso, para chegar dobrando a esquina, jogar tudo para cima e vamos fazer festa. Se bem que quando a gente atinge um determinado patamar consciencial, é muito difícil retroceder. É muito difícil retroceder. E a gente está caminhando cada dia com passos mais firmes. Eu olho para vocês aqui, observo a sala, o teor da discussão que se tem aqui, gente. Se vocês me apontarem um canal ou dois que façam isso, eu vou direto agora olhar. Porque é uma discussão que é feita entre nós aqui o tempo todo. Temos argumentos, tem contra-argumentos, tem coisas que são, tem coisas que não são. Nos permitimos discordar, nos permitimos concordar. Antes de qualquer tipo de domínio, Davi, a gente tem que descobrir o benefício da Matrix, o benefício de quem controla. Porque nada é absolutamente negativo ou absolutamente positivo. Há um equilíbrio aí também. E, portanto, gente, a gente tem que observar isso todos os dias. Vocês vão me ver dizendo uns verdadeiros absurdos aqui de vez em quando.
Mas eu tenho que dizer. Não vou ficar guardando as coisas para que amanhã isso seja um obstáculo para que vocês possam atingir um estado consciencial que cada um está buscando. Nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. Ninguém é dono da verdade. Eu vejo vocês com raciocínios brilhantes, dizendo coisas incríveis, demonstrando que têm capacidades reais de alcançar um nível consciencial estável, que permanece, que cresce, que se desenvolve. Muitas vezes é preciso que se volte no passado, que se olhe a história, que se veja os ciclos, que se veja uma série de situações, porque esse assunto é vastíssimo, mas vocês agora têm a certeza real, e isso eu sei quando eu olho para cada um de vocês aqui na sala. Vocês compreendem diretamente que tudo está interligado a tudo. É uma imensa teia energética que faz esse sistema funcionar dessa forma, prejudicial, mas benéfico à medida em que nos impulsiona e nos empurra a querer a nossa libertação. E isso é um benefício de um sistema mal orientado. Rodrigo, com certeza, como a Marcinha falou, todo ente segue um padrão. Isso por quê? Porque todos estão sujeitos às leis de lá e de cá, que regem aquela realidade de lá e que regem essa realidade aqui. Só que a gente não pode esquecer que tudo que era benefício que nós teríamos direito está nas mãos dos projetos secretos, porque eles têm comandos da Ordem dos Magos. Rotinas, sim, também. É isso, Marcinha. Eu acho que por hoje é isso. Eu acho que por hoje é isso. Vocês vão ver a gente orbitando dentro de todos esses assuntos todos os dias de formas diferentes, tá? Porque à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo os links e vai colocando em cada gavetinha, em cada caixinha da nossa cabeça, a gente coloca a informação referente àquele assunto. Oi, Kátia, bem-vinda. Vamos ver o que a gente consegue, gente. Vamos observar o que a gente consegue. Marcinha, a Marcinha se cala e eu fico aqui pensando por quê? Porque ela tem muita coisa para contar e às vezes ela não fala. Porque é hora de dar tchau. Tinky Winky! Lala! Tinky Winky. Oh! Tinha um solzinho esquisitinho, né? É. Isso, Isabel, vamos costurando cada dia um pedacinho da nossa coxa de retalhos que ela vai ficar maravilhosa. Vamos embora. Maravilhosa. Vamos embora. São 10 horas e 45 minutos, horário de Brasília para você. E a gente vai ficando por aqui. E a prometer amanhã voltar ao vivo a partir das 9 horas da noite, aqui na Rádio Mix Esotera e também no canal da Rádio Mix aqui no YouTube, mas também no link da rádio pela
radiomixesotera.com, né? Agora que a gente já tem um chat lá, ficou mais fácil da gente falar com o pessoal somente na rádio, sem estar aqui pelos hangouts, pelo YouTube. Vai, Marcelo Sami, fala tchau pra gente ir embora, então. Gente, para quem não viu o vídeo do dia 23/9, esse vídeo está disponível no link lá do site da radioremixesotera.com. A aba é Power Videos, é o primeiro vídeo, tá? De cima para baixo. 23/9, certo? Convido vocês todos a observarem esse vídeo porque tenho certeza que vai ser do interesse geral. Aquilo é uma realidade que está sendo colocada diretamente no agora. Esperamos com certeza, Márcia, que nós tenhamos colaborado bastante, gente. Dentro desses últimos hangouts, nesses últimos 2 meses, eu tenho visto um avanço muito significativo na forma de nós estarmos todos juntos discutindo esses assuntos. E a gente espera sempre poder contribuir de alguma forma para o crescimento coletivo, certo? Isso, sobremaneira, atinge individualmente cada um de nós, mas contribui significativamente para a coletividade. E isso é um objetivo. Minha gratidão à Vera, ao Maurício, ao JL, a Michele, a Bel e a todos vocês que estiveram conosco hoje. Meus agradecimentos, nossos agradecimentos aqui da Rádio Remix Esotera. Uma boa noite a todos. Um beijo, a gente se vê amanhã. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Marcinho. Bom, agradecer o pessoal do chat, como diz Caio Breno, para você que está aí ouvindo a Rádio Remix também, agradecendo que a gente volta amanhã, então. Agradecendo a Michele, a Bel, a Vera, o Maurício, o Jorge, todo mundo que está no chat. A gente volta amanhã a partir das 21 horas ao vivo para você aqui na Rádio Mix Esotera e Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.